Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Agnaldo e hoje nós vamos falar sobre o teste de hipótese para proporção, teste Z para proporção. Basicamente, o teste de hipótese, para ser realizado, você tem que seguir 5 passos. O primeiro passo, obviamente, é formular as hipóteses, nula e alternativa. Então, nós temos aqui formular a hipótese H0, que é a hipótese nula, e formular a hipótese H1, que é a hipótese alternativa. Uma vez que você formula essas hipóteses, o que você vai querer ver no final é se você pode rejeitar a hipótese nula ou não. Para isso, você tem que ir a campo, né, e coletar alguns dados, e usando esses dados, você vai verificar se pode ou não rejeitar a hipótese nula. Então, você vai tomar uma decisão com base nos dados de uma amostra apenas. Então, é claro que há uma chance de você tomar a decisão errada. O que você vai ter que fazer é minimizar a chance de você estar errado. Por isso que a gente especifica o nível de significância do teste, que é o segundo passo. Tá? Você tem que especificar o alvo, o nível de significância do teste. Depois que você especifica o nível de significância do teste, o próximo passo é você calcular a estatística de teste adequada aos dados. Então, você tem que ir a campo, coletar os dados e, através desses dados, calcular a estatística de teste, que eu chamo de ET. Depois que você calcula a estatística de teste, você tem todas as ferramentas, né, os resultados, para você testar as hipóteses, para você dizer se pode rejeitar ou não a hipótese nula. Para isso, né, eu preciso ter uma regra, né? Como é que eu vou saber se a minha estatística de teste leva a rejeitar a hipótese nula ou não? Eu preciso ter um critério de decisão. Aí entra o quarto passo, que é a regra de decisão. Essa regra, basicamente, nós temos duas. É a regra baseada no p-valor. Então, se o p-valor da sua estatística for menor ou igual ao alfa que foi especificado no segundo passo, você pode rejeitar a hipótese nula. E o outro critério é baseado na região crítica. Tá? Se a sua estatística de teste, que você calculou do terceiro passo, estiver dentro da região crítica, que eu chamo de RC, você pode rejeitar a hipótese nula. E o quinto e último passo, você vai concluir o teste dentro do contexto do problema. Essa tabela, ela mostra as 3 possibilidades de ter um teste de hipótese para proporção. A primeira aqui, eu tenho no H0 P igual a K, quer dizer, a proporção populacional é igual à proporção hipotética, e na alternativa P menor do que K. Esse P é a proporção populacional de sucesso, aquilo que te interessa. Pelo fato na alternativa ter o sinal de menos, menor do que, né, nós chamamos esse teste de teste unicaudal esquerdo, teste unilateral esquerdo. A outra possibilidade é você ter, na hipótese nula, P igual a K e na alternativa P maior do que K. Então, pelo fato, na alternativa ter sinal de maior que, nós chamamos esse teste unilateral direito, unicaudal direito. Repare, então, que o sinal na alternativa, ela direciona para nós o sentido do teste, se é para a esquerda ou se é para a direita. Ou se é para os dois lados, que é o caso do teste bilateral, bicaudal. Né? Então, no teste bicaudal, a hipótese nula P é igual a K, na alternativa P é diferente de K. Reparem que na hipótese alternativa, nós sempre temos um sinal de desigualdade menor do que, maior do que ou diferente. Em nenhum momento apareceu e nem vai aparecer o sinal de igual. O sinal de igual sempre vai estar na hipótese nula, sempre, em qualquer um dos casos. Outro ponto, a hipótese nula e a alternativa, elas são complementares, uma é oposta à outra. Então, apesar aqui na tabela eu ter colocado o sinal de igual, né, se na alternativa eu ter o sinal de menor, na nula vai ser sinal de maior igual. Se na alternativa eu ter o sinal de maior, na nula eu vou ter o sinal de menor igual. Então, é sempre o contrário. Tá? A estatística de teste adequada para esse tipo de teste de hipótese, que envolve proporção, é essa estatística baseada na aproximação normal. Tá? O Z calculado, quer dizer, a estatística calculada com base na amostra, vai ser igual ao P chapéu, que é a proporção de sucesso na minha amostra,
menos o P, que é a proporção hipotética, que vai ser igual a K sobre a hipótese nula, dividido por P de novo, tá? Vezes 1 menos P sobre N. Tá? Essa estatística aqui, para ela ser aproximada bem para normal, eu tenho que verificar algumas condições, que mais para frente eu vou dizer para vocês. Bom, o P-valor. Como que eu calculo o P-valor para um teste lateral esquerdo? Eu tenho que ir na tabela normal e achar a área esquerda da minha estatística de teste. Como que eu calculo o P-valor para um teste lateral direito? Eu vou na tabela Z, tabela normal, e acho a área à direita da minha estatística de teste. Como calculo o P-valor para um teste bilateral? Então, eu pego minha estatística de teste, a área na cauda dela, que pode ser para a direita ou para a esquerda, vai depender em que cauda que vai estar essa estatística de teste, né? E uma vez que eu calculo essa área, essa probabilidade, eu multiplico por 2. Repare, então, que o único momento que eu multiplico a área por 2 é no caso bicaudal. No caso unicaudal, eu não multiplico. Região crítica. A região crítica para teste lateral esquerdo é formada pela estatística de teste, né, que é T, menor ou igual a menos um valor crítico. A região crítica para valores para teste lateral direito é formada pela ET, que é a estatística de teste, maior ou igual a mais um valor crítico, um valor tabelado. Para um teste bicaudal, eu tenho 2 pontos críticos, porque eu vou ter 2 regiões críticas, tanto do lado esquerdo quanto no lado direito da minha curva. Então, a minha região crítica para teste bicaudal vai ser a estatística de teste menor ou igual a menos um valor crítico, ou a estatística de teste mais um valor crítico. Esse VC, valor crítico ou valor tabelado, é obtido de qual tabela? Tabela Z. Tá? E eu vou precisar do alfa, nível de significância do teste, para localizar esses valores críticos, as fronteiras da região. O que é uma região crítica? É a região formada pelos valores da estatística de teste que leva a rejeitar a hipótese nula. Então, na última coluna aqui eu tenho um resumo, né, do critério. Se você optar pelo P-valor, então basta você calcular o P-valor. Se ele for menor ou igual ao alfa, você rejeita a hipótese nula. Caso contrário, não rejeita. Se você optar pela região crítica, basta você calcular a estatística de teste, localizar essa estatística de teste. Se ela estiver dentro da região crítica, você rejeita. Se estiver fora, você não rejeita. Essa região crítica, pessoal, também é chamada de região de rejeição, tá?